Estamos passando, Hernandes, por situações um pouco conturbadas, né? Fora da curva, por assim dizer, fora do comum, né? São dias difíceis que a gente vem vivenciando por essa questão da pandemia do coronavírus e também assuntos que nos deixam à mercê, né? Porque de certa forma, Hernandes, a gente fica sem saber em quem confiar, né? Quem é que pode... É aquela velha história, né, do Chapolin Colorado. E agora, quem poderá nos defender? Porque a gente vê tanta recusa, né, por parte de governantes. E o pior ainda, que quando a gente vê que aqueles que podem nos ajudar, simplesmente dizem que não tem o que fazer. Aí se complica mais ainda a situação. Bom dia, Hernandes. Bom dia, Renato Moraes. Bom dia a todos que nos acompanham pela CTV, pelo Café com Comentário, nessa sexta-feira, né? Chegando o final de semana, início do mês de junho, como você ressaltou aí, Renato, aquele mês em que toda a população, especialmente a população do Cariri paraibano, sempre criou muita expectativa em relação a esse período, porque é um período muito muito festivo, para toda a população da região, como você mencionou, pessoas que vêm de outros estados, né, para comemorar essas festas, né, e aí a gente vem passando, né, pela segunda vez, né, que é o segundo São João, por esse momento muito atípico da nossa região, onde a gente não pode contar com essas festas, né, em função de toda essa situação que a gente vem vivenciando e que abala a nossa vida em todos os sentidos, né? Não é só na vida pessoal, mas é na vida profissional, naqueles momentos culturais, naqueles momentos familiares. Então, praticamente todas as nossas atividades, né, elas precisaram ser ressignificadas nesse momento. Em relação a essa questão, Renato, você trouxe, né, um ponto, né, que nos coloca diante de um questionamento muito grande, né, de quem é a responsabilidade, né? A quem a população, de alguma forma, pode recorrer, né, para amenizar todos esses impactos, né? Ainda, Renato, nesse processo, é claro que a gente sente que a população, a sociedade civil, ela tem uma responsabilidade também, né, em estar seguindo determinadas normas para que possa amenizar esses impactos. Mas aí a gente não pode, em hipótese alguma, deixar de olhar para a responsabilidade que o poder público tem em relação ao direcionamento, a assumir uma liderança no sentido de encontrar alternativas para resolver problemas. É para isso que um gestor público é eleito pela população. Nós, enquanto sociedade, enquanto eleitores, nós elegemos um representante do povo. Esse é o sentido da política, né? Nós, né, atribuímos uma credencial a esse gestor, que ele vai ter em mãos os recursos públicos oriundos dos nossos impostos, e esses impostos devem ser revertidos em forma de políticas públicas para resolver problemas na área da saúde, da educação, da segurança pública. Então, quando nós cobramos algo do gestor público, nós não estamos pedindo um favor. Nós estamos justamente reivindicando um direito da sociedade, né, que elegeu um gestor público para nos representar nessa situação. Quando esse gestor ele não cumpre com a função que deveria cumprir, é claro que a sociedade tem que cobrar isso, tem que reivindicar todas essas políticas, né? Então, é justo quando nós, enquanto sociedade, vamos lá, cobramos e reivindicamos essa situação. Não há essa ideia de dizer, o gestor não vai fazer porque a população está agindo de determinada forma. Não, é obrigação dele. É obrigação dele, né, cuidar desses problemas sociais, desses problemas voltados para a sociedade. Foi justamente para isso que esse gestor foi eleito. Então, essa responsabilidade não deve, em hipótese alguma, ser negligenciada. Então, é preciso dialogar. A gente entende que é um momento muito complicado e todas as gestões públicas, né, elas passam por dificuldades em relação a isso, mas é preciso o diálogo com a sociedade, é preciso apresentar alternativas para tentar resolver uma situação dessa natureza, né? Então, não tem como a gente não deixar de cobrar desse gestor ações
de responsabilidade de resolução de problemas para a sociedade, Renato. Inclusive fiscalizar, né, Hernandes? É bom que se diga Também, Renato, que é um dos além de papéis do gestor, né? além de dar, né, todo o suporte necessário para o momento, ainda é papel dele fiscalizar as situações para saber se as pessoas estão, de certa forma, cumprindo aquilo ali que reza a carta, né? Aquilo que de certa forma tem que ser feito, né? Então, assim, a gente sabe que a gente vive num momento coletivo, onde todos têm que fazer a nossa parte, né? Isso aí é de fato. Mas não é de hoje, né, que a humanidade ela tem aquele desleixo, né, de plantão, aquela questão de acreditar que as coisas não acontecem com eles, né? A gente sabe disso também, que tem aqueles que pensam dessa maneira e de certa forma continuam a fazer práticas, né, que não só põem a vida deles mesmos em risco, como também põem a vida de outras pessoas, não é isso? A gente viu, pronto, uma situação incomum na cidade de Monteiro ontem, registrou 102 casos de uma só vez. Isso, para um município pequeno, isso é alarmante, né? Ou seja, nós estamos tendo aqui, na região do Cariri, praticamente uma morte por dia, né? Isso quase todos os dias estão morrendo um ou outro. Então a gente está seguindo essa média nesses dias que a gente está vivendo, né? E o que fazer justamente quando a gente vê que o poder público já se sente como se tivesse rendido, né? Vamos trazer o exemplo. A gente teve áudios que circulou, inclusive a gente está preparando ela na produção, não sei se não sei se está pronto ainda, mas daqui a pouco a gente vai trazer um áudio em que a, a diretora do hospital do município de Sumé, ela é nítida, né? Ela pede para as pessoas não virem para o hospital, ficarem em casa. Ou seja, então, você está doente, está passando mal, você vai para onde, né? Então, não tem uma justificativa. Já já a gente vai ouvir direitinho aí todos os pontos, né? A gente discutiu alguns pontos que foi dito, né? E a gente sabe que a gente não tem uma estrutura, né, boa. Mas o que a gente percebe também, Hernandes, é que faltou um pouco de investimento. A gente não vai falar de dados detalhados, porque isso aqui é uma conversa informal. A gente não tem nenhum especialista aqui da área da saúde para discutir um assunto mais aprofundado. Que bom seria que se tivesse. Mas no momento a gente não tem. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai nos limitar nas nossas opiniões, né? Ou seja, nas nossas meras opiniões. E o que a gente, como jornalista, que de certa forma é uma especialidade, né, investigativa, e a gente vê as situações acontecendo e a gente tem esse direito aí de opinar com relação a isso. E o mais interessante, que a gente chama a atenção para isso, é que houve-se municípios que investiram mais, né, tiveram mais recursos, né, mas aqui a gente não viu nenhum avanço, né, principalmente com relação à questão de prevenção, né. Eu não vi, né, não é de meu conhecimento a questão de investimentos, por exemplo, em respiradores aqui para a região, né? Não sei se chegou nenhum respirador, ninguém ouviu falar e também não houve nenhuma manifestação, porque se tivesse eu visto ou alguém tivesse se manifestado, obviamente seria motivo de até comemoração da própria gestão, né? Conseguimos mais um respirador, conseguimos mais isso, mas não se viu nada disso. E a gente viu que os recursos vieram. Olha, você chega num município como Monteiro, a gente cita muito Monteiro. Obviamente que a renda de Monteiro hoje está anos-luz à frente da de Sumé, né? A arrecadação é bem maior e os investimentos são bem maiores. Mas lá tem uma ala, se eu não me engano, com de 2 a 3 ou 4 veículos destinados só para a questão do Covid, né? Aqui a gente não tem. E o mais preocupante é que nós temos hoje em Sumé, né, trazendo esse assunto para o local, nós temos muitos municípios que são atendidos pela cidade de Sumé. Nós temos todas as cidades hoje desse entorno vêm para Sumé, principalmente as cidades que mais necessitam, que são Caraúbas, Congo, né? Prata às vezes rege muito para Monteiro, justamente pela falta de estrutura do Hospital de Sumé.
E também temos essas outras cidades, ou seja, até a própria Serra Branca às vezes se vanguarda de Sumé para vir para cá. Então todos os municípios são Zé dos Cordeiros. Então assim, é uma gama de municípios mais frágeis ainda, que se vê numa situação muito mais frágil que depende disso aqui, né? E a gente vê exatamente isso aí, aonde está o erro. A gente tem que começar a procurar e começar a olhar o poder público com um olhar crítico, né? Tá na hora da gente parar de passar a mão na cabeça. A gente sabe que a prefeitura hoje ela cede muito pouco informações, né? Ela passa muito pouco informações para a imprensa livre, por assim dizer, né? Ela passa sempre para a emissora estatal, né? Por assim dizer também, a emissora oficial. Mas lá a gente só consegue se informar de comunicação de interesse. Ou seja, lá eles não discutem assuntos que, de certa forma, deveriam estar sendo pautados para a população, que geraria uma discussão maior, né? Lá só se divulga o que de fato querem, né? E quando vai se buscar informação mais aprofundada, eles simplesmente se esquivam, correm para um lado, correm para o outro e não prestam as informações. Esse é o grande problema que a gente vê hoje aqui no município de Sumé, né? Eles não têm uma informação aberta, né? Elegeram uma determinada emissora para passarem as informações de seu interesse. Então, esses pontos mais delicados ficam à mercê, porque ficam sem respostas à população. Esse é um ponto muito delicado que se tem que se avaliar, não é isso? Porque é, se prega uma coisa maravilhosa quando na realidade não é bem assim, né? Tem alguma coisa de errado acontecendo aí. Não é isso? O município entrou numa pandemia, foi um dos últimos municípios também a começar com essa questão da infecção do coronavírus e tudo mais. Mas hoje se vê o seguinte, que todo o dinheiro que foi gasto lá atrás não valeu a pena. Ou se valeu a pena, imagina se não tivesse gastado aquilo, poderia ter sido pior, né? Mas eu não vejo dessa forma. O que eu acho é o seguinte, ó, de certa forma é um vírus desconhecido, todos estavam estudando ele. Mas a forma que se foi gastado os recursos públicos, né, isso estava nítido que aquilo ali não ia funcionar. Eu não sei qual foi a pesquisa que disse que botar uma barreira sanitária medindo a temperatura de alguém, é, fazer tipo uma blitz no meio das ruas ou lavar pneus de carro funcionasse, né? A gente não tem esse dado concreto, não é um ponto científico, eu não sei de onde tirar essa ideia, mas que foi gastado muito dinheiro. E esses recursos, Hernandes, o que mais preocupa é que foram gastados de forma eleitoreira, né? A gente sabe que muitas pessoas que faziam parte dessas barreiras sanitárias eram possíveis eleitores, né? Ou seja, usaram dinheiro de recursos para se angariar votos, para se eleger. Então, até onde a ganância pelo poder, ela vai se sobrepor à vida, né? Isso é um ponto muito delicado que se deve ser discutido, que se deve ser avaliado, né? Até onde a ganância pelo poder, a sede de poder vale mais, né? Porque, Hernandes, se você analisar, eu estava vendo um ponto dessa CPI e eu vi uma especialista, né? Eu esqueci até o nome, acho que é a Luana. E ela disse o seguinte, que nenhum infectologista ou um bom profissional queria fazer parte daquilo. Por quê? Porque eles estavam vendo a politização da coisa, né? Nenhum especialista queria assumir aquela responsabilidade. Então, esse é o grande problema. O profissional, aquele bom profissional, ele se esquiva, né? Diferentemente da classe política, né? Porque eles querem aquele poder a todo custo, sem analisar a sua capacidade técnica de gerir uma crise como essa, né? Eles simplesmente querem um poder. O que é que se tem de tão importante nisso aí, né? O porquê essa tara pelo poder, essa necessidade de poder, faz com que se sobreponha às necessidades básicas, né? E a gente sabe que boa parte de quem alimenta isso é a própria população, porque ela se entrega àquilo ali. E o que é que a gente vê hoje?
aqueles fanáticos que brigavam hoje estão empregados, né? Então a gente via nitidamente que ali existia um interesse, né? E utilizaram esses esses recursos que vieram para angariar votos. E hoje a gente se vê numa situação aí crítica, na qual a gente chegou numa situação, vou citar uma situação que eu conheço, que é aqui de Sumé, na qual a própria diretora do hospital chegar a dizer para as pessoas ficarem em casa, né? Mesmo doentes, não irem para o hospital de Sumé. Isso é lamentável, isso é triste, é trágico, né? Quando estiver pronto, produção, vocês botem num ponto aí para a gente ver. Mas, de certa forma, Hernandes, isso causa muita, não só estranheza, mas preocupação, né? Porque eu volto àquela frase que eu disse no início. E agora, quem poderá nos defender? Renato, você traz muitos pontos aí de questionamentos, né? E isso serve muito para que a gente, nós, enquanto sociedade civil, né, possam pensar, né, e ver toda essa situação de forma crítica, né? Como você disse, né, não nos compete aqui analisar a questão técnica, né, que isso é uma questão dos profissionais de saúde, mas os impactos e as consequências que as ações trazem para a sociedade, aí é uma questão social e isso nos diz respeito diretamente, né? Renato, eu tenho uma concepção, quando eu penso em relação a políticas públicas, especialmente políticas públicas de saúde, eu entendo que a prevenção, medidas preventivas, é sempre o melhor caminho. Né? Ou seja, a gente cuidar de uma situação desastrosa antes que ela aconteça. É possível fazer isso? Eu entendo que sim. Eu entendo que as políticas de saúde, no sentido preventivo, elas podem evitar muitos danos à população. E isso é um processo, claro, que requer investimento, um processo educativo junto à população. Eu não posso, né, enquanto se trata em relação à saúde, deixar uma doença ou algo que poderia ser evitado chegar para que eu possa pensar uma solução para o problema, né? Porque quando o problema chega, como você relatou aí em Sumé, a coisa se torna muito mais grave, porque falta leito no hospital, falta atendimento, e aí uma das questões que é muito marcante em relação às pequenas cidades, especialmente a gente está tratando aí das cidades do Cariri Paraibano, é essa dificuldade em relação a uma estrutura para atendimento. Todo mundo sabe que todos os casos mais graves que acontecem nas cidades do interior, há um deslocamento para Campina Grande ou para João Pessoa, porque falta estrutura de atendimento. Então, isso não é algo, né, não precisa ser nem um gênio para entender que isso acontece na região com bastante frequência. Então, é aquilo que eu costumo dizer, é uma tragédia anunciada. A gente já, de certa forma, já estava prevendo que algo dessa natureza podia acontecer, mas a gente teve diversas situações de responsabilidade na região. A CTV, inclusive, já trouxe algumas matérias nesse sentido, no período eleitoral, né, quando os candidatos não seguiam as normas no período eleitoral. Né? A gente percebeu diversas situações acontecendo quando há menos de um mês se cogitava a sediar um evento de vaquejada, porque o Pernambuco não quis, alguém quis levar para Sumé um dia desses. E, de certa forma, se não tivesse havido, né, a interferência do Ministério Público, provavelmente o evento teria acontecido na cidade num momento tão precário. Então, a gente vai sentindo, por exemplo, né, que são ações de irresponsabilidade mesmo, por parte tanto do poder público, a gente entende que a sociedade também, as pessoas também têm sua parcela de contribuição para que esses fatos aconteçam, mas um dos fatos, Renato, nesse momento que a gente não pode deixar de cobrar a todo momento, é que a gestão pública, né, ela tem a obrigação de ter transparência, isso que você traz, né? Como os recursos são destinados, como são investidos, quais são as ações que são desenvolvidas, né? Qual é a transparência que se tem em relação a todos os recursos que chegam ao município do combate ao coronavírus. A sociedade tem, de fato, acesso a esses recursos, a uma transparência de tudo
isso, há uma transparência das ações que são realizadas e quanto se gasta em cada ação dessa natureza, né? Nós temos que ter essa cobrança, porque o gestor público ele precisa ser transparente com a sociedade. Quando a gente convida o gestor público para ir à CTV, né, falar sobre as ações de determinadas secretarias e ele se nega aí, é porque ele não quer ter transparência com a sociedade, é porque ele não quer levar até a sociedade informações que são essenciais para o povo. Né? E quando não há transparência, a gente tem sempre que desconfiar a lisura desses processos. Né? Se alguém não quer demonstrar quanto se gasta para determinadas ações, é claro que a sociedade precisa cobrar isso, porque é direito da sociedade ter acesso a todos esses processos de investimento e de gastos, seja na educação, na saúde, na segurança pública. Quando a sociedade não tem acesso a isso, há uma maneira de se esconder aquilo que deveria ser extremamente aberto à população. Em contrapartida, Renata, a gente também tem uma população que ela não foi educada para cobrar. A sociedade, muitas vezes, ela não sabe que tem direito a ter direitos. E, justamente, muitas vezes, essa falta de acesso a informações básicas e aos direitos que são, muitas vezes, básicos, como é o direito a um atendimento na saúde, no Hospital do Sumé, é negado, é a violação de direitos da população. Os direitos do povo estão sendo violados, o direito do povo está sendo violado pelo poder público. Então, é uma questão que precisa entrar em pauta. A sociedade também, como você disse, precisa ser mais crítica nesse sentido, acompanhar de forma mais direta todo esse processo. E, sobretudo, a sociedade precisa cobrar daquele gestor a quem ela concedeu o voto. Porque quando a sociedade, as pessoas vão lá e votam em alguém, elas votam porque alguém apresentou uma proposta de governo. E se essa proposta não é efetivada, ninguém melhor que esse próprio eleitor que depositou a confiança naquele gestor que deveria fazer essa cobrança de forma direta a esse gestor. Então, são questões que envolvem muitos aspectos. Agora, uma das questões, quando você diz a quem recorrer, ao poder público. É esse que é o responsável pelas políticas públicas de saúde. Nós temos que recorrer a esse poder público, a essa Secretaria de Saúde, a esse prefeito, aqueles que estão à frente de direcionar as políticas públicas do município. Nós não temos outro meio, né, para recorrer. É justamente para esse setor que a gente deve se encaminhar e cobrar ações para amenizar. No momento eu não falo em abolir, mas amenizar esses impactos que estão afetando de forma tão gritante a população, porque se a gente se colocar, Renato, na situação de uma pessoa que está numa situação de saúde extremamente grave e precisar recorrer ao serviço público de saúde, e uma gestora, um gestor chegar a dizer, fique em casa porque a gente não tem como atender, aí é uma situação realmente muito preocupante, e aí a gente precisa realmente se mobilizar, né, cobrar justamente do poder público ações que possam resolver uma situação como essa. Né? Então, a sociedade precisa também estar mobilizada para fazer essa cobrança. Renato. Hernandes, a gente vê aí todas essas suas palavras aí muito, muito bem interessantes e oportunas, né, para o momento. Mas a gente sabe que na prática, isso é uma opinião minha, né? Na prática, a população que devia cobrar, quem é essa população que devia cobrar? É o mesmo que ele mesmo vendeu o voto na época da campanha para um determinado candidato, né? Então, isso também é colocado à mesa. Então, assim, com certeza uma pessoa como essa, ela fica sem a moral de chegar em um hospital que está dizendo para você ficar em casa e dizer assim, olha, eu vim aqui cobrar um atendimento de qualidade. Vocês não podem pedir para eu ficar em casa doente. O que moral essa pessoa vai chegar lá, né? A gente sabe que a venda do voto não tira o direito dele de cidadão, mas tira a moral dele de cobrar alguma coisa. Quando na realidade lá no passado ele mesmo foi
corrompido, né? Ele mesmo se corrompeu. Então é uma situação muito delicada, né? Eu costumo dizer sempre que as pessoas têm os políticos que merecem.